Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu e meu grupo vamos falar sobre Revolução Verde. A Revolução Verde foi um marco na história da agricultura mundial. Trouxe diversos avanços tecnológicos e práticas agrícolas que realmente aumentaram bastante a produção de alimentos no mundo todo. Iniciou na década de 40 e com o objetivo principal de combater a fome e a escassez de alimentos do mundo. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, na Ásia Meridional e na África Subsaariana, a fome se apresentou como um grande problema. A Revolução Verde surgiu como uma forma de utilizar melhor tecnologia para a melhor produção de alimentos, no mesmo terreno, no mesmo solo. Foram desenvolvidas então sementes de plantas geneticamente modificadas para aumentar sua produção e ter melhor resposta a fertilizantes e resistência a pragas. Ainda nesse período foram desenvolvidos novos métodos de administração de fábricas no campo. Para isso foram feitas várias pesquisas. Se obter o melhor aproveitamento do solo, resolver problemas como a falta de irrigação e obter melhor manuseio de máquinas e implementos agrícolas. A Revolução Verde trouxe consigo alguns benefícios. O seu objetivo primordial era garantir alimento suficiente para toda a humanidade. E, de fato, ela conseguiu aumentar a produção de alimento, mesmo que ainda não tenha erradicado a fome. Muitos países em desenvolvimento tiveram uma nova oportunidade para melhorar sua economia, exportando alimentos para demais países. Países menores que não têm condições de produzir alimentos suficientes para a sua população. Com isso, além de ter aumentado a economia, aumentou também a alimentação em diversos países. Com a Revolução Verde, houve muito mais produção de alimentos. Então, por causa disso, não se precisa procurar tantos alimentos como antigamente. Mas ela trouxe alguns malefícios. Isso porque ela é uma agricultura intensiva, ou seja, ela foca em ter o maior rendimento possível usando o máximo de terras possíveis. Por exemplo, e para isso, ela usa muitos produtos químicos, por exemplo, agrotóxicos e pesticidas. Esses produtos químicos, eles além de afetar o solo, eles causam desertificação, porque quando florestas são substituídas por monoculturas, as práticas de cultivo dessas monoculturas afetam a estrutura do solo e o pH, prejudicando a flora nativa. Além disso, esses produtos químicos escorrem para as águas, e rios e lagos, e eles acabam aumentando a quantidade de águas na superfície dos lagos e águas, rios, só que eles aumentam de forma muito desequilibrada, ou seja, então o sol começa a ter dificuldade para chegar em alguns locais das profundezas dos rios. E por causa disso, as plantas que ficam nas profundezas dos rios têm dificuldades em fazer fotossíntese. Se não tem fotossíntese, também não tem oxigênio, prejudicando os peixes. Então, ela pode prejudicar tanto a flora como a fauna. Além disso, os produtos químicos eles também afetam os lençóis freáticos. Ademais, a Revolução Verde ela tem muitos desmatamentos, o que pode ocasionar, pode não, ocasiona de certeza deslizamentos e compactação e erosão do solo, e também, consequentemente, diminui a quantidade de água que escorre para os lençóis freáticos. Além disso, ela ocasiona alguns problemas sociais, por exemplo, ela exige muitos equipamentos modernos e recursos técnicos para poder manusear esses equipamentos. E isso acaba prejudicando as pessoas mais pobres que não têm condições de ter tais recursos. E com isso muitas pessoas deixam de praticar a agricultura menor e vão para as cidades, ocasionando o êxodo rural. Só que quando elas vão para as cidades, nem sempre elas conseguem prosperar lá. E às vezes pode ocorrer o aumento das periferias.